Opa, e aí, tudo bom? Chega mais a nossa mesa de taverna. Eu sou o Surik e tô aqui com o meu amigo João. E hoje, além de tudo, nós temos um convidado novo aqui que vai conversar com a gente. É o Bibiano. Quer se apresentar, Bibiano? Cara, por 2 segundos eu jurei que você ia falar especial e aí tu me levantou lá em cima e me derrubou de novo, tu me chamou de novo. Cara, eu posso me apresentar rapidinho, apesar de que eu já fiz outras aparições no canal, não Mas não nesse nesse núcleo podcast, né? específico, né? Mas eu sou bibiano, sou psicólogo, sou RPGista, o quê, 20 anos mais ou menos, mestre de RPG e absolutamente viciado, então credenciais para esse aqui, acho que essa é a que mais importa. Acho que essas credenciais são importantes também. E eu acho que para hoje vai ajudar bastante porque a gente tava falando de pensar em como são as dinâmicas de jogos, assim, tipo, presencialmente, à distância, né? E então comenta pra nós aí o que tu acha da diferenças entre jogar presencialmente e à distância. Pra mim, primeiro, já joga Eu já vou pro largar pra convidado ti direto. primeiro, porque depois o João vai fazer a réplica. Já Não, larga nos peitos, bora. tá, vou começar falando que se eu ficar tossindo um pouco, foi mal, tô meio gripado, mas. ah, Cara, diferença entre presencial e online. Eu vou dizer que tudo depende do estilo de jogo, que não deve ser surpresa. Ah, tem benefício é pró e contra para cada um, dependendo do que tu vai fazer. Tipo, tu quer fazer aquele grid super detalhado, sem precisar, tipo, de uma montagem inteira de cenário. O online funciona muito bem, porque tu bota ali no mapinha, no Roll20 da vida, por exemplo, Foundry, e tu mexe tokenzinho e tudo mais. Uh, Se tu quer a praticidade de não se deslocar, de cada um tá numa cidade e tudo mais, funciona, especialmente se tu joga Teatro da Mente, também funciona bem o online. O presencial, para mim, ele tem aquele contato mais direto, que eu acho que é difícil de uh, conseguir tão bem assim no online. E eu acho que eu vou falar um negócio que é meio específico, assim, mas ele tem aquela sensação tátil que falta no outro caso. Tipo, pegar o dedinho na mão e rolar, uh, escrever no papel mesmo. Tipo, eu uso muito desenho num quadro branco para fazer lugar. Tipo, desenhar o lugar que os players estão, ou tentar orientar a galera quando a gente tá saindo só da imaginação pra, tipo, mais ou menos colocar uma forma deles visualizarem. E, tipo assim, é horrível, porque eu não sei mexer em VTT. Programação daquilo é um mistério pra mim, então eu só pego e faço na mão, apago rápido. Mas a desvantagem é, pô, tem todo o deslocamento. Acho que mais cedo a gente tava conversando fora da gravação, eu comentei disso. Tá ficando tarde, tá a galera lá ainda. Tipo, muito legal, como eu mestro, vem o pessoal pra minha casa, às vezes naquele ponto de, tipo, pô, gente, massa aqui, valeu a parceria, o jogo foi show, mas vamos embora, deixa eu expulsar vocês um pouco. E aí tem dinâmicas diferentes, assim, tem mais coisa, mas acho que de início, essas diferenças que eu pego entre os dois. Assim. Não vou me estender muito também. Eu já vou levantar uma questão, então, pegar no meio ali o que tava falando porque eu mesmo não consigo pensar em qual motivo, mas eu também tenho esse apreço pela parte de desenhar, rolar os dados, tu ter a tua ficha na tua mão ali, tu controlar, às vezes tu tá desenhando a tua própria ficha, não sei, mas tu tá no presencial, tá naquele momento ali, e eu não sei se tá ligado à nostalgia de a gente começou assim, e agora não é a mesma coisa quando a gente está online, ou se tem um além disso, realmente porque a gente é muito mais algo mais pessoal, assim, tipo, ter que ter um
toque tem que estar presente físico, essa coisa mais humana ali. Então, não sei qual que é a questão, mas eu também sinto bastante isso. Não sei o que vocês acham desse ponto. Nossa, total, assim. Eu acho que principalmente a parte de a gente poder olhar as pessoas ali. Pra mim, principalmente a parte de poder olhar as pessoas agindo, sabe? Eu acho que eu consigo fazer com que a galera se interesse mais pela história no físico, tipo, no local, assim, do que a distância, que parece que fica muito longe, sabe? Tipo, ao mesmo tempo, quando tu tava falando, uma coisa que eu notei, assim, nos últimos tempos, é que a sensação é que eu precisava, tipo, olhar nas pessoas, sabe? Olhar as pessoas. Então, quando a gente adicionou, por exemplo, webcam e começou a se ver jogando, nossa, isso pra mim mudou muito o jeito como eu tava vendo jogar à distância comparado com o jogar presencial, sabe? Porque acho que é uma coisa da minha personalidade de precisar ver. Eu nunca fui muito de desenhar, assim, tipo, no papel. Eu sempre gostei mais da questão do teatro da mente. Mas eu acho que as expressões das pessoas, as faciais e os gestos, e isso me pega bastante, porque parece que quando não tem isso, eu não sei se eu tô indo pro caminho que tá sendo legal ou não, sabe? Tipo, o jogo tá sendo só na voz, nossa. O podcast é legal, mas assim, jogar assim é difícil. Mais difícil de entender as ações dos personagens, né? Assim, tu vê aquela gesticulação e fazendo caretas, etc. Eu acho muito mais difícil de tu conseguir imaginar aquele personagem, né? Dentro daquela pessoa que tá interpretando. Cara, tem. Eu brinquei ali com a ideia de desenhar, mas parando pra pensar, eu nem desenho tanto no geral. Acho que tem mais esse aspecto de estar ali direto. E que, assim, não vou voltar atrás e dizer que não importa, especialmente porque a parte de anotar na ficha, escrever coisa, tipo, fica muito mais fluido tanto presencial. Só que acho que eu consigo fazer um paralelo mais ou menos com a questão da terapia. Deixa eu brincar aqui, porque tem muita gente que me pergunta a diferença da terapia online pra presencial, e eu sempre digo que não é muita. O que tu perde é, tipo, o detalhe do corpo e tal, mas como é muito mais só a conversa, a interação, a reflexão, é muito similar. Só que acho que o RPG ele tem uma diferença nesse ponto em que ele não é só a conversa, só a reflexão, a interação. Mesmo quando é só teatro da mente, tu tem ali essa expressão física, assim, do cara fazendo roleplay, tipo, bater na mesa, ou a linguagem corporal da pessoa, de, tipo, fazendo alguém mais... de tentar mais curvado, levantar e apontar pro outro. E tem muito de, como você falou, olhar pra galera, tipo, ter a câmera. Por muito tempo a gente jogou... Até, acho que sempre tava junto, a gente jogou sem câmera. Sim. Quando a gente começou a colocar a câmera de novo, era uma coisa muito, assim, tipo, outro universo. E aí quando tu pega, tu coloca o corpo inteiro da pessoa na tua frente, tipo, aquela apreensão até pra rolar o dado, tipo, tu não tá apertando... Acho que esse que é o ponto que eu tô tentando pegar aqui. Tu não tá digitando um negócio no Roll20 e apertando Enter. Não tá, tipo, botando na ficha. Tu tá rabiscando tua ficha, riscando um negócio, botando outro, vai ficando a marca na coisa, e quando tu pega o dado pra rolar, por exemplo, tem a tensão de tu tá segurando a tua sorte na mão, assim. Não é, vamos ver aqui o que o programa vai rodar pra mim. Porra, peraí, esses dois dadinhos aqui na minha mão, eles vão resolver se eu vou ficar vivo ou morrer. Uhum. É uma outra dinâmica. Eu acho que eu entendo um pouco dessa... Acho que no início, pra mim também era bem difícil ter essa tensão que a gente tinha no presencial ao segurar o dado e tu saber que aquele roll ali que tu vai fazer pode definir o rumo da parte inteira. Então, tinha os momentos assim, meu Deus, eu senti o peso naqueles dados, né? E no online é muito mais difícil, porque tu clica um botão e mostra um resultado, sabe? Não é tão... O não tempo, é tão né? natural, né? É um pouquinho mais diferente. Mas com o tempo eu fui
sei lá, acho que me adaptando, hoje em dia, por jogar bastante online, eu acho que eu já consigo também, tipo, ficar bem ansioso esperando aquele resultado aparecer. Mas eu acho que ainda não supera, assim, o segurar o dado ali, rolar, tu vê ele girando e esperando ele. Por favor, cai um 20, é um número alto. Tem, Sim. tem essa. Mas. Ah, tá. Só pra complementar mesmo, tem essa expectativa, mas eu tenho um exemplo que eu comentei com o série que no outro episódio daí, lá, que a gente participou de um jogo recente que o personagem morreu. E é assim, tu vê o player segurando os dadinhos com as duas mãos, parecia que ele tava, tipo, rezando pra pedir pro dado cair o número 1. E o cara fica, acho que uns 3, 4 minutos só balançando o dado, assim, tipo, com barulhinho, falando, assoprando, falando com o dado, assim, tipo, deixa eu jogar. Não rola isso No online, né? no dado online, assim. Tipo, não que não seja bom, por muito tempo eu preferi também jogar online, mas acho que o principal aqui é uma outra dinâmica. Tipo, não Uhum. se perde nada sem se ganhar algo também, e não se ganha nada sem se perder algo. Então, vai É, do que precisa mesmo pra mesa. é isso que até eu ia comentar. Na real, no sentido que eu tava indo pra comentar agora, é que o que eu percebo é que cada vez mais a gente vai começar a jogar remoto, sabe? Acho que muita gente que provavelmente vai estar escutando a gente vai estar mais tendendo pro remoto do que pro presencial, porque, meu, por mais que tenha essa desvantagem, né, de tu perder toda essa qualidade, facilita em muitos aspectos. E acho que o principal é o tempo, né? Tipo, cada vez a gente tem menos tempo pra se reunir, ou as pessoas estão cada vez mais longe e tal. Questão de trabalho, questão de, sei lá, vida, enfim. E, tipo, como trazer um pouco desse presencial pro remoto, assim. Tipo, a gente já comentou essa questão das câmeras, né? Tipo, da webcam. Acho que ligar a câmera é um passo importante, assim. E é uma dificuldade porque nem todo jogador quer também, né? Ou às vezes não quer, às vezes não pode, às vezes não, sei lá, tá num ambiente que não permite, né? Então, tem isso. E eu acho que essa questão do rolar o dado, sabe? Isso é uma coisa que eu também não sei como resolver. Tipo, é um desabafo aqui de mestre, mas tipo, teria Eu que entendo pensar. total. É, tem alguns programas, né, que simulam o rolar o dado, mostra ali a animação do dado rolando. Uhum. Ainda dá uma ajudada, mas ainda assim não é a mesma coisa. Eu concordo contigo. E acho que o Bibiano comentou entre preferir, né? Ali, aí entra uma questão importante também. Tem você poder escolher entre presencial e online, ou você só tem a opção de online, né? Que nem no meu caso, que eu viajei para longe, fui morar mais longe dos amigos que eu jogava. Então, tipo, para mim só tem a opção online agora. Então, tipo, eu tive que me adaptar. E eu vejo também isso como analisando os grupos, né, que eu comecei a participar, tanto de Discord, de pessoas que jogam e tal, acaba que muitas das pessoas que começam, tipo, não tem amigos que já jogam, etc. Tem que procurar uma comunidade online e vai jogar online, porque é difícil tu achar um grupo presencial nesse caso. Então tu já é inserido diretamente no online. E já a gente que é mais macaco velho, né, que fala, já tem um grupo lá desde que é moleque, todos os moleques jogando junto, então já é mais acostumado com o presencial. E acho que é difícil tu não achar melhor jogar presencial se tu começou ali, né? Então, enfim, me enrolei bastante, não sei se tem algo a acrescentar nisso. Mas tudo depende da necessidade, como tu falou. Eu voltei a jogar presencial agora porque deu oportunidade. Eu ia dizer troquei de grupo, mas na verdade saí do grupo que eu tava e comecei a formar outro. Ah, Tô criando o teu. tô criando um outro grupo agora. Mas
por muito tempo, a única opção que tinha era realmente online. Tipo, tem essa galera que não tem gente perto pra jogar, não tem. Ou até tem, mas não fecha muito com o grupo que tá lá. Então, tipo, acaba sobrando buscar online, buscar em server do Discord, grupo de Facebook, se alguém ainda usa esse tipo de tecnologia ultrapassada. Mas tem, tem como mitigar, só para responder a tua questão de trazer um pouco dessa experiência mais parecida com o presencial. Tem como mitigar essa questão no online, ficar muito distante. Não tem nenhum problema jogar sem câmera. Já joguei com galera que não queria ou não conseguia. Tipo, dá pra fazer tranquilo. Mas se a pessoa é disposta a usar câmera, se tem como usar e não vai ser ruim pra ela, cara, é outra dinâmica ter a câmera ou não. Só poder ver a reação das pessoas já é uma distância bem grande. E a questão dos dados, por mais que dê pra usar o dado virtual e tudo mais, tipo, especialmente sistema mais complexo, assim, tipo um Tormenta, alguma coisa que tu tem um monte de interação mecânica com cálculo daqui pra lá, tipo, modificador disso, daquilo, isso é até melhor o online, porque ele já faz o cálculo pra ti. Mas para sistemas mais simples, que ou não usa modificador, ou não tem muito cálculo, eu comecei a jogar rolando dado físico e dizendo o resultado, assim, tipo, todo mundo meio que um acordo de ser honesto. E se o cara estiver mentindo também, tipo, fazer o quê, cara? É um joguinho ali, é importante, mas, tipo, o cara tá trapaceando a própria experiência, né? Então, tipo, a gente tá jogando agora, quando precisa ser online, cada um rola na sua casa ali e fala o resultado e tá ótimo. E tem funcionado por enquanto, então, tipo, tem formas de lidar com essas dificuldades de cada um. Sim. Eu já tive também, né, jogadores que gostam mais de rolar o dado ali na mesa e normalmente fazem questão de, não, esse aqui é o resultado, mostra na câmera e tal. Eu disse, não preciso, porque tipo, vai de cada um e meio que não importa. Tipo, se a gente tá jogando ali, né, com aquele grupo, eu imagino que todo mundo esteja se dedicando ali, sempre espero, né? Então não vou cobrar assim, tipo, não, preciso ver o resultado aí do teu dado. Fala aí o que quando deu a gente resolve. Mas é difícil distanciar. Quem gosta de tocar o dado, rolar o dado, é difícil tu distanciar mesmo. Bem complicado. Eu acho que é um pouco mais forte, assim, da migração do presencial para online. Eu sei que eu tô te cortando, mas só pra fazer um negócio. Não sei se vai dar pra ouvir. Mas isso aqui, ó, nada supera. Vai ser o barulhinho dos dedinhos. Você achou que você batendo quando tu vai jogar ele? Então, mas é que pra mim tem toda uma antecipação, né? Tipo, o que a gente tava comentando antes, essa situação, né? De tu tá rolando dado essa tensão, que vai ser muito difícil realmente superar no remoto. Mas como tu comentou, tem a vantagem em sistemas mais complexos de já vir pronto. E isso é uma coisa que eu gostei bastante quando a gente começou a jogar lá o Tormenta RPG, pelo menos, que a gente tava jogando à distância. E tem, nossa, é bônus em cima de bônus em cima de bônus. E tu clicar um botão e, tipo, tu já ter a resposta de não precisar fazer aquele monte de cálculo, tem sua satisfação também. Tem sua satisfação também. Então, eu acho que, assim, se eu fosse lá dar uma dica, alguma coisa, é tentar não que vai adiantar muito, porque é bem difícil fazer, mas é tentar trazer um pouco mais de tensão para as roladas à distância, tipo, principalmente quando são rolagens importantes, tipo, adicionar alguma coisa na própria voz, tipo, rola pra nós, daí vamos ver o que vai acontecer, sabe? Tipo, uma coisa nesse sentido pode talvez adicionar a atenção que falta pelo fato de não estar presencial com os dadinhos na mão, sabe?
Não sei, é algo que vale ser testado. Acho que eu vou testar nas. Eu acho que também a gente tá focando muito aí na ação do dado, né? Porque É. RPG também não é só isso. Digamos que nesse teu exemplo, Sonic, pode ser realmente tu tá esperando uma reação do teu player. A gente pode estar nem falando de um teste de dado, né? Então a gente tu adiciona camadas de tensão ali antes mesmo de ter uma rolagem. Então acho que tem vários pontos que dá para adicionar e às vezes não é, tipo, às vezes o rolar o dado não é tudo aquilo também, tipo, ah, rolar o dado é a alma do RPG para vocês? O que vocês acham? Eu Não, lanço a não. pergunta. Eu gosto bastante, é uma ferramenta importante, mas longe desse alma. Inclusive dá pra jogar sem dado. Mas esse é um Inclusive outro já papo. joguei sem dado também, né? Esse é um outro papo que a gente vai ter que trazer pra Exatamente, é isso que eu compartilhar. queria chegar. Eu acho que todo mundo que joga RPG, pelo menos a maioria que eu vejo jogar, não conta assim como o ponto mais importante o dado. Por mais que, tipo, em teoria não funcionaria sem o dado, mas a gente comentou já em outros episódios maneiras de tipo, não tem um dado para como é que eu vou jogar aqui. Tem maneiras de criar sistemas ali que tu não tem o dado para decidir as variâncias ali, né? Randomizar os efeitos ali da mesa, né? Os feitos, na verdade. Então, tem muitos outros pontos que são mais importantes ali para a mesa. Não mais importantes, mas acho que a junção de vários pontos que tornam o RPG o que é. Né? Eu Sim. truco até essa questão da randomização, assim, isso aí é real um outro papo. Eu quero puxar um negócio que eu acho que encaixa bem aqui, mas só pra não deixar a ideia se perder. Até a questão da recomendação, da randomização, olha, ato falho, dá uma... É legal, é recomendado de certa forma, mas não é essencial. Conheço gente que joga, tipo, anos sem usar dados, sem randomizar resultado, muito mais com uma outra dinâmica, assim. Aí eu já joguei usando moeda, pedra, papel, tesoura, mas isso aí é pra outra hora. Só que acho que um ponto que o João pegou aqui, que é difícil de eu explicar sem dar exemplo, então eu vou tentar fazer Vai isso. lá, vai lá. É mais essa questão da dinâmica na mesa, não só da reação do player, mas de um pacing. Como é que traduz isso? De um ritmo do jogo. O ritmo. Porque numa cena mais tranquila, mais tipo, parada, tu não precisa ter tanta preocupação com isso. O cara pode parar, pensar um pouco mais. Mas quando tu começa a ter cena de ação, cena de tensão, especialmente quando começa a ter combate ou tipo terror, uma perseguição, uma coisa mais que gera esse drama, assim, é difícil de o cara ficar parando pra mexer em coisa que vai deixar lento, assim. Então, a ferramenta online ela pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, porque se a conexão não estiver boa, tu tiver que repetir porque tá falhando, é um problema. Uhum. Às vezes é uma vantagem, porque, pô, tu tá lá com um sistema super complexo, é muito mais fácil tu apertar um botão e o negócio já te dá todo o resultado pronto, talvez tu só esperar ele rolar ali, do que também, tipo, ter que rolar, somar, fazer todo o processo mentalmente. Mas Sim. junto com isso, depende do que tá jogando, porque eu já joguei mesa de vampiro do sistema agora mais da quinta edição, em que tipo, a galera se confundia de como é que fazia pra rolar o negócio na ficha, de como é que interpretava aquele resultado, porque o roll dava de um jeito que não era o dado, não era o que seria normalmente. Então, tipo, tem uma linha muito tênue entre talvez aqui ajude, mas também pode atrapalhar um monte. Então, vai Uhum. muito de caso a caso, de sistema a sistema. Só que acho que a parte principal é como que isso interfere nessa dinâmica, mais até do que no dado. Entre a galera da mesa mesmo. E o que vocês acham disso? Porque É, pode falar que eu vi que tu tava emocionado. Eu já ia puxar que eu já vi casos também, né, acaba que o sistema dentro ali, né, de um Roll20 da vida, um Fountain, né, ele pode atrapalhar com
digamos, com jogadores mais iniciantes, ou até não também, né? Mas tu vai puxar alguns resultados, magias, etc. E sai estranho, ou sai... Não era bem o que tu esperava, e, e isso acaba também atrasando e gerando complicações. Não que isso não vá rolar no presencial também, né? Mas muitas vezes Uhum. até vai rolar no presencial, passar despercebido, quem sabe, né? Dependendo de se ninguém conhece as regras. Mas eu já vi bastante exemplo disso de também atrapalha, mas ajuda bastante, mas também atrapalha, dependendo do caso, né? Nossa, Sim. o que mais acontecia, né? Ah, rola aí. Tá, mas peraí. Barra R, o quê, né? Aí eu botava. Não, é outra barra, calma. Aí saía a rolagem. Não, tu clica. Qual tu bota primeiro? Ah, é tipo. Tem Aí que do pôr espaço depois do R ali, tá o Aham. texto sem o espaço ali inteiro no Sim. chat. Aí do vampiro era tipo atributo e habilidade. Só que tu tem que clicar a habilidade e depois escolher o atributo, mas na outra página. Aí tipo saía sempre Sim. errado, aí saía separado. Qual é o modificador? Não tem modificador, tá? Saía o bagulho e ele forma uma dice pool que é dois resultados diferentes, assim. Então, tipo, eu virava e falava, não, deu tanto sucesso. Aí a pessoa, não, mas aqui tá dizendo que deu, tipo, tantos a menos. Não, mas é que é os dois juntos. Só que daí tu faz a combinação. Então, na verdade, foi mais, porque o Roll20 não consegue botar aquilo ali. Aí, tipo, puta que confusão. Aí mudaram todas as janelas, antes era bem simplório, né? Agora tem umas É, janelinhas, aí tu clica para ativar o ataque, daí tipo, não, mas é crítico, será que o crítico tá saindo dano junto aqui? Não, mas por que Uhum. ele tá somando esse valor? Da onde veio esse valor? Aí tipo, é sempre uma discussão, tudo que acontece ali na tela. era ótimo a macro, né? Tipo, eu vou jogar, no Tormento, assim, eu vou jogar uma bola de fogo. Aí 6d6 já te dá o dano direto, não Exato. precisa ficar calculando. O Super valor ótimo. certinho. Valor certinho. Mas daí, de vez em quando, tipo, pô, 3 horas pra decidir um negócio. Uhum. Nossa, e pior que eu, na real, eu também já sofri com isso, justamente porque é uma. É um momento ali que tu tá tenso, daí tu quer digitar, daí tu tem que pensar qual é o dado que tu vai lançar. E daí, tipo, pô, tá, esse aqui, tá, agora tem que digitar aqui, tem que somar um negócio aqui. Nossa, era. Mas assim, eu acho que tem. Eu acho que tem mais vantagens do remoto nesse sentido, né? Então, ah, realmente eu não sei dizer qual que é o mais recomendado, sabe? Porque, não pelo. Aí eu tô tentando. O que eu tô querendo dizer é que assim, tipo, por mais que presencial tenha vantagem de estar ali com a galera e tal, eu acho que os dois são muito válidos. Então eu não diria, tipo, joga um ou joga outro, sabe? Se eu tivesse que botar na balança, pra mim eles estão tão bem iguais. Olha, se perguntasse pra mim, eu responderia, se tu tem a possibilidade de jogar presencial e é bom com o teu grupo, joga presencial. Se não, vai pro online. Tipo, não que seja só o último caso. Ah, não, peraí, então não joga, não é pra jogar online? Tipo, só se não consegue jogar presencial? Não, dá pra funcionar online muito bem. Muito bem, a Sim. dinâmica dá pra ficar legal. Mas aí eu tô falando da minha opinião, se tiver a opção de jogar presencial, eu prefiro presencial. Eu vou aqui só pra ser do contra, dizer que, no geral, eu ainda gosto de online um pouquinho mais do que presencial. Se for jogar teatricamente, com um sistema mais simples, assim, né? Tipo, isso a gente deixa pra outra hora, porque o sistema que eu uso também é uma outra discussão. Ah, Mas, é, eu acho que o próximo episódio a gente pode falar do teu sistema, então. mas Ou esse sistema em geral. pode ser, pode ser. Eu vou sequestrar o podcast de vocês pra falar de FKR. Mas enfim. O, tipo, teatro da mente, assim, sem fazer nenhum desenho, sem usar tem coisa, tipo, se vai ser só conversa, descrição e talvez rolar uns dados ali, o online pra mim funciona muito bem, porque tipo, só eu não ter que sair de casa, ter todo o deslocamento, e muitas vezes, tipo, tá um cara em Santa Maria, outro cara em, tipo, São Paulo, e outra pessoa, sei lá, em, tipo, algum lugar de Minas, perdi. É muito prático tu poder, tipo, juntar a galera, cada uma num canto, tipo, jogar de
sábado de noite, que era um horário que a gente usava muito sem pensar todos esses deslocamentos, sem precisar sair. Tipo, só isso já é muito vantagem. Cada um nessa casa, daí pede uma pizza, fica comendo enquanto joga, depois sai, desliga e tá tudo pronto. Por praticidade, o online ganha muito fácil. Agora, Hum. se não tem muito problema de ter um pouquinho mais de trabalho, de tipo, juntar o pessoal, não ser só uma call ali pra ser tipo o jogo, que é real, aquela interação maior, que é, sei lá, compartilhar a comida, fazer uns desenhos na mesa ali, tipo, ou mesmo que não faça, tipo, tô brincando que eu acho que com a ideia do ritual, assim, é realmente duas experiências diferentes. Uhum. Eu tô dizendo, eu tendo mais pressa pela praticidade, mas é porque vida adulta atrapalha. Mas, tipo, É. Acho que esse é o ponto que eu pensei assim também, tipo, por isso que eu realmente não sei qual escolher, sabe? Mesmo se eu tivesse a galera toda na cidade, eu não sei se eu faria todos os encontros presencial, sabe? Porque o presencial também envolve uma dinâmica diferente de, tipo, organizar a casa e toda esse monte de coisa que a gente tem que fazer, sabe? Então, eu acho que eu tô bem meio, sabe? Tipo, no geral, se eu tivesse uma galera na cidade jogando comigo, eu ia fazer, tipo, um presencial, um remoto, um presencial, um remoto, justamente por, tipo, dar uma... e mudar a casa, tipo, vai à casa do um, depois na casa do outro, e fazer coisas assim, tipo, pra variar, sabe? Se não tivesse os impedimentos, tanto da vida E... adulta entre outros, com certeza é presencial, né? Aí Aí é sim, muito mais fácil. Tipo, aí sim. pô, os calendários se ajeitam ali, todo mundo consegue no Sim. dia e tal. Não dá bagunça o que vocês levam, não. Todo mundo mora no mesmo prédio, pô, tu põe uma opção assim, aí Aí não fechou, tem nem né? como pensar, né? Não tem nem Ah, não. discussão. tipo, minha regra geral é presencial quinzenal e online dá pra ser semanal. Mas Uhum. acho que é nesse sentido de ser duas experiências diferentes mesmo. Porque, É. tipo, o presencial ele é muito mais. Eu não sei se eu vou falar intenso ou profundo. Tipo, a experiência dele é muito mais impactante. Mas para ter esse impacto também precisa de um trabalho muito maior. Então, tipo, online ele é aquela coisa, tipo, tá, é menos engajante ali na hora, mas é aquela coisa que consegue sustentar a longo prazo sem muito trabalho, assim. Tipo, chega aí, joga, deu, volta. Então, acho que é meio que Uhum. depende do que tu quer, do que tu consegue, e o que eu vi muito pessoal fazendo aí o grupo que eu saí, mas eu continuo lá, só porque eu não tô conseguindo jogar com eles mesmo. Eu vi o pessoal, tipo assim, cara, joga um semanal ali online, e uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, alguma coisa especial, assim, e, tipo, não, agora vamos juntar e fazer presencial, porque, tipo, o- o- os astros se alinharam e a gente consegue juntar todo mundo na casa de alguém, né? Uhum. Pô, mas é difícil de comparar mesmo, porque não é a mesma coisa. É. Não é um cenário real, né? É A muito conclusão, difícil. É aquela, a aquela pergunta, conclusão né? que temos é que são experiências diferentes. Eu acho que essa é a mais importante, assim. É aquela pergunta que a galera faz muito. Tipo, mas tu vai jogar RPG solo ou RPG em grupo? Qual é que é melhor? Cara, é duas coisas. Não, Depende muito É. da pessoa que está perguntando. É. Não tem a resposta certa, é mesmo caso isso aí, né? Eu Uhum. vi que tu comentou também de preparação, pô, preparação online e presencial. Tem diferença para o mestre? Porque, assim, claro que dá para ser muito mais simples no presencial. Digamos, tu pode não imprimir nada, não ter nada preparado e só desenhar as coisas e vai funcionar do mesmo jeito se a galera conseguir imaginar. Mas Uhum. no online, normalmente, pô, tem que preparar aquela imagenzinha ali. É mais fácil. Tu só baixa ali a imagem, põe ali no programa, pá, mostra pra galera. Show de Uhum. bola, amém. Põe a música, todo mundo escuta ali no botezinho. Ali na Sim. mesa presencial, dependendo onde fica a música pode ficar muito alto para alguém ou muito baixo para outro.
É sempre mais difícil também essa parte. Tem vários pontos, hein, além do que a gente tá falando, de também só chegar e jogar, né? Distância e tempo. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, eu só ia dizer que sim, que é real. Mas, tipo, pode. De novo, eu tô aqui sendo o implicante e dizer que eu acho o presencial mais fácil. Porque justamente por só pegar e desenhar e tal, tipo, às vezes nem isso. E no online meio que dá pra tu. Especialmente essa parte de improviso. Tipo, eu não planejo muito uma estrutura de sessão, eu tenho um cenário mais geral. Eu jogo, coloco os jogadores ali, deixo eles agir e ver o que acontece. Eu vou muito mais reagindo ao que o grupo tá fazendo. É difícil de preparar as imagens de antemão, fora coisas muito específicas, então é mais fácil só descrever e desenhar ali na hora, improvisar. E o presencial demanda menos nesse sentido, porque eu não preciso, tipo, aprender a mexer com a ferramenta específica, desenhar, programar ou procurar as imagens. Ficha de NPC, token de NPC, tipo, tudo que eu faço tende a ser mais improvisado nesse sentido, assim, é mais simples para ser mais. Como é que é a palavra aqui? Adaptado, não é? Versátil? Uhum. O online, ele te prende um pouquinho mais nisso, assim, te prende mais ao que tu preparou. E se tu não preparar, é muito mais difícil de pegar e desenhar ali na hora, puxar uma imagem na hora. Tipo, eu acho mais fácil nesse sentido de presencial ele deixa mais livre, mas assim, se vai ser só descrição anyway, não tem muita diferença daí, os dois são iguais. Acho que o principal é a música, porque no online a galera tem essa expectativa de colocar música. Aí tem que selecionar, que encaixa com a vibe. Ah, eu odeio música, botar música assim. O pessoal sempre me reclamava, né? Não, porque eu comecei a usar música. Eu sempre fui muito preguiçoso com isso. Né? Então, agora até veio uma questão aqui, tipo, não que seja uma regra, mas volta e meia eu percebo que tem dois tipos de mestre. Não que seja uma regra, tá? Mas, tipo, tem aquele mestre que gosta de reagir mais, né? Tipo, o que os jogadores estão trazendo e tentar construir. E tem aquele mestre que gosta de desenhar mais a história, tipo, deixar mais linear. Aí uma dúvida é, tipo, em qual desses dois que vocês se encaixam e qual vocês acham que é mais legal pra que, tipo, o Bibiano já deu a opinião dele, ele nesse sentido, assim, mais ou menos. Queria ver do João, porque depois queria comentar também. Tá, é bem específico. Eu acho que eu consigo imaginar contigo também que são dois casos, mas depende. Mas eu gosto muito de tentar trazer o máximo de cada personagem das pessoas que estão jogando e tentar não deixar as coisas amarradas. Tipo assim, eu tô jogando. A campanha que eu tô narrando agora, ela é de um livro. Mas, olha, eu tô usando pouquíssimo até do livro. Tipo, ainda, claro que tô usando todo o cenário e conduzindo como o livro pede ali. Mas eu sempre, tipo, faço muito maior o ambiente do que o livro propõe. E vou tentando colocar mais coisas tipo, para deixar mais liberdade pro jogador decidir o que ele quer fazer ali. Porque às vezes o ponto-chave ali daquele capítulo ele pode mudar, dependendo de como os jogadores vão reagir a tal cidade, a tal ambiente, etc. Então, eu sou do time que eu gosto de deixar os jogadores explorarem mais as coisas, né? Pelo menos mas eu acho que isso vai de estilo mesmo de cada um. Então, o meu estilo é esse. Eu quero que os jogadores desenvolvam os personagens dele, que eles tenham mais ação na mão dele, e eu não quero amarrar tipo, um caminho específico para eles ir seguindo e ficar jogando coisa na cara deles para eles seguir naquele caminho, sabe? Não gosto de ser esse cara. Não, eu pergunto mais porque, tipo, eu fico pensando na relação com
remoto à distância, se isso teria algum efeito de preferência, sabe? Porque... Só que, como tu e o Bibiano são no mesmo estilo, não necessariamente iguais, mas, tipo, no mesmo estilo de preferir dar um cenário e deixar que as pessoas entrem no cenário, né? Só que as respostas de vocês foram bem diferentes. Porque, né, o meu caso, na real, não sei, eu acho que eu prefiro mais dar o mundo e deixar a galera explorar, mas ao mesmo tempo eu acho legal contar uma história, sabe? Eu fico na mesma. Fico na mesma diferença. Tá me ligado? Então. Eu não sei. Pra mim, eu prefiro, acho que. Ter essa dinâmica mais dual, sabe? Entre mestre dar uma história e também deixar que os jogadores, tipo, explorem o cenário, sabe? Eu acho que tem uma diferença. Não é sobre preparação ou falta de preparação. Sim. Mesmo pra. Vai só extremo, mas mesmo pra improvisar, tu tem que preparar. Sim. Mas o que tá sendo preparado? E aí eu acho que não influencia tanto a escolha, mas de uma forma como tu interage com isso. E talvez eu possa colocar o exemplo do que a gente tá falando aqui, que é mais tipo, tu prepara o cenário, quais são os lugares que são acessíveis, quais são os eventos que estão acontecendo, tu coloca os players lá e deixa eles interagir e ver o que sai. Então tem uma história do mundo acontecendo, mas a história do grupo dos jogadores não é preparada de antemão, tipo, eles vão pra cá ou pra lá, tipo. É a interação deles com a história que já tá acontecendo no mundo que faz com que o jogo gere uma narrativa emergente. Eu muito tempo joguei com o Bruno, e aí tô citando o nome aqui porque ele me permite, e porque eu sei que conhece. E o modo de preparo dele é muito diferente, porque ele... Menos do que outras pessoas que eu conheço, então também eu vou pintar um meio espantalho dele aqui, vou admitir, por exemplo. Mas ele tende muito mais a preparar a sequência de eventos específicos, tipo um roteiro. Então, os jogadores vão começar aqui, depois eles vão lá, daí eles vão encontrar os caras aqui, depois eles vão chegar pra ali, vão descobrir aquilo, chegar lá em tal lugar. Então, tipo, em vez de ser, tem tudo isso aqui, o que vocês fazem? Não, vocês estão aqui, vocês têm que ir pra lá e vocês vão passar por esse ponto. E aí ele preparava as músicas, tipo, os mapas, os inimigos, tudo de acordo com essa sequência que ele tinha planejado. E a gente meio que sabia que era isso, tinha concordado em fazer isso, a gente seguia esse caminho. Isso é o que eu sinto que não dá muito certo quando tu não prepara um roteiro, assim, porque daí tu vai preparar meio que tudo, jogar lá, e o jogador tipo, vai em 3 lugares e os outros 7 que tu preparou nunca foi visto. Então, tipo, é mais fácil tu preparar. Não é não preparar, tá? De novo, mas é focar no que tem de importante de cada lugar, de cada evento, em vez de tentar preparar todos os detalhes. Tipo, Sim. e aí eu acho que talvez isso influencie a dinâmica, mas não a escolha de um ou outro. Não sei, é que na real, porque tipo, eu vou ter que... É por isso que eu tava tentando ter esse debate, porque eu fiquei pensando, quando vocês estavam falando antes, que eu já fiz muito isso, de tipo, preparar igual o Bruno, assim, preparar uma história, sabe, tipo, é essa sequência de eventos que eu gostaria que, tipo, acontecesse. E eu me senti muito melhor fazendo isso no remoto, tipo, no Roll20, por todo o sistema, por tudo que ele traz ali, sabe? De, tipo, já deixar os handouts prontos, de já deixar tudo encaminhado. Eu me sentia muito bem de fazer isso no Roll20. E eu não gostava muito de fazer isso quando era no presencial, sabe? Tipo, quando a gente ia lá na casa do João, lá, que eu tava narrando o Tormenta nas aventuras, principalmente aventuras prontas, que já tinha uma sequência lá e tal. Eu achava muito mais difícil eu manter aquela história no presencial
Porque parece que no presencial eu acabava divergindo muito mais do que acontece no remoto. No remoto eu sinto que eu consigo manter, digamos, um roteiro de uma forma mais fácil. Acho que principalmente pelo fato de que as ações dos jogadores são mais contidas, tipo, principalmente questão de, tipo, falar no microfone e tal. Tem muita gente que acaba ficando acanhada, tipo, dar respostas mais curtas, tipo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o que tá ali, tá? Beleza, vamos fazer, tipo, o que o mestre tá dizendo pra fazer aqui. Eu vejo acontecer muito mais situações assim no remoto do que no presencial, onde a pessoa se sente mais livre de dar a sua opinião, sabe? Acontece de cortar bastante. É. Alguém que vai falar, digamos assim, tá numa ação ali, 2, 3 pessoas interagindo, um quarto ia fazer uma outra ação ali, ele tenta falar a primeira vez e é cortado enquanto a galera tá fazendo ação. Tenta uma segunda vez, é cortado de novo. Aí tipo, ele só, deixa. No presencial normalmente não vai deixar, o cara vai realmente falar. Acontece um pouquinho mais de divergência. Mas eu não acho que seja tanto, eu acho que depende, tipo assim, eram grupos iguais nesse teu caso? Porque às vezes também Não. a dinâmica de cada grupo muda bastante, né? Mas é mais essa sensação de, tipo, poder deixar preparado a história, sabe? Essa sensação, eu acho que eu me sentia melhor no remoto do que no presencial. Mas é um comentário, no caso. Isso do grupo é importante de vez, porque não é o mesmo grupo diferente já é uma dinâmica diferente. O mesmo grupo em 2 lugares já vai ter outra coisa também. Mas, assim, full hipótese, tá? Full vozes da minha cabeça com motivo nenhum. Eu acho que esse teu comentário, ele pode ter um pouco a ver com isso que o João falou também, de não só ser cortado e deixar, mas é mais difícil pro mestre perceber isso acontecendo quando é online do que quando é presencial. Porque presencial tu tá vendo todo mundo. Tipo, talvez se tu tenha câmera até, tu consegue pegar também mais fácil, mas especialmente quando não tem, às vezes tu nem sabe o que o cara ia falar. Então, essa tensão, tipo, ela vai ter níveis diferentes em cada um dos meios e um jeito diferente de engajar. Que pode ser parte desse fenômeno que eu tô percebendo, vamos ser pedante aqui. Mas também talvez tenha um pouco essa questão de... É mais fácil tu preparar muita coisa online do que presencial. E tu meio que precisa preparar mais coisas online do que presencial. Então fica fácil de gerar esse efeito, assim, de tipo, quero botar mais coisa aqui dentro pra preencher aquele espaço vazio. E que no presencial não tem tanto, porque o massa é o espaço vazio. Sim. Só que a própria dinâmica no jogo também pode talvez influenciar nisso. E, de novo, é vozes da minha cabeça. Mas de tipo, o jogador vê ali que tu botou o mapinha. Aí eles fizeram os negócios e passou pra outro mapinha. Então tem os mapinhas preparados e meio que tu vai direcionar o jogador para aqueles mapinhas que tu preparou. Sim. E o jogador vai meio que se deixar levar porque tipo, ele sabe que tu preparou e tu tá direcionando. Sim. Enquanto no online, no presencial, que tu chega e não tem nada lá pronto, o cara olha e vai se sentir também muito mais livre de tipo, vou pra onde eu quiser, não tem um caminho pronto. E aí talvez pesa mais esse ponto de tu tentar impor esse caminho ali, fica mais flagrante. Mas, de novo, assim, é uma hipótese muito fraca. Não, eu também só tô trabalhando com ideias aqui, eu não tô querendo ter certeza de nada, né? Mas, tipo, é uma percepção que eu tenho de ter mestrado nessas duas vertentes, assim. É uma percepção boa, mas só lembrar que sempre vale. A gente tá falando de uma experiência específica. Não sei como é nos outros casos. Sim. Se na mesa de quem estiver ouvindo for diferente, parabéns, nos conta aí depois nos comentários. Bora conversar, que é sempre massa saber da galera também. Sim, pode ser bem diferente para cada um. Né? E eu, só para puxar um pouquinho lá de trás, só para defender o meu lado, que a gente foi longe. Tipo assim, eu gosto de deixar, beleza, os jogadores decidirem, né? Mas como o Bibiano comentou, tipo, tem uma história por trás, tipo,
Não é também tudo solto e faz o que quiser, né? Tipo, não, normalmente eu até comentei em outros episódios, né? Tipo, eu gosto de separar pontos chaves, tipo assim, tópicos, vários tópicos que eles podem encontrar naquela sessão. E não tem uma ordem desses tópicos. Então, tipo, depende de onde você... E às vezes pode, tipo, eu até coloco uns subtópicos lá embaixo, tipo assim, talvez pode acontecer isso. E às vezes nenhum desses tópicos que eu separei, então, nenhum deles é encontrado, e tipo, eles vão para outros tópicos que eu não separei, mas que, tipo, dá pra rolar, sabe? Então eu vejo acontecendo, tipo, beleza, quando eu tava pensando na história, tipo, tem possibilidade ou não pensei em nada e os caras foram, tipo, bora no improviso aqui. E, tipo, às vezes trago de volta para algum tópico, né? Dependendo do caso, tem como adaptar. Então, mas eu gosto de fazer essas coisas aí, esses tópicos bem mutáveis, assim, que, tipo, dá para adaptar dependendo de como a galera age ali, né? Então, mas ainda assim mantendo no contexto da história. Real. Vai dar umas É. ideias de estilo de jogo que. Assim, eu sei que tô falando bastante isso, mas é um bom tópico aqui. Mas, Vamos deixar anotado pra falar nos próximos. Eu acho que por hoje a gente falou bastante, né? Quem ficou até aí, parabéns, mas não. Muito obrigado. E então, se quiser se despedir aí pro próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. eu invadi aqui agora a convite, mas é isso aí. Então, até a próxima, seja lá qual for. E valeu por chamar. É isso aí, valeu, galera que participou aqui hoje, né, João e Bibiano. E nos vemos então no próximo episódio. Um abraço.